Boa noite, sejam bem-vindos à emissão número 12 da temporada 2 do Tunices. Mais uma emissão e mais uma vez a caminharmos para o final do ano. Já sabem, temos aí uma emissão especial, um especial de Natal, onde falamos de variadíssimas coisas interessantes. Será estreado mais perto da respectiva data. Mas para já vamos ficar com a estudantina académica do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa e com o João Pedro Martins. Passa a emissão para o nosso host, o José Rosato. Até já! É verdade, muito boa noite a todos os que estão a ver este podcast. Portugal Tunas, mais uma vez, João Pedro Martins, muito boa noite. Vamos falar então um bocadinho da estudantina académica do ISEL. Queria que tu relatasse um pouco o historial, do que conseguiste relatar, da estudantina. Então, boa noite a todos, a quem nos está a ouvir também e a ver. Então, a estudantina começa com um projeto de um determinado número de alunos do Instituto, numa senda de formação de variedíssimas tunas, mesmo na cidade de Lisboa, e nasce o projeto da estudantina com cerca de 13 fundadores que se foram juntando, foram ensaiando e foram fazendo as suas atuações e foram começando assim a vida académica e a vida tunaril, digamos assim, e foi um evoluir em que houve fases melhores, outras piores, até que chega uma pessoa que toda a gente conhece, não é? Chamada Luís Fernandes, mais conhecido por todos como Chabregas, que pega na estudantina numa fase se calhar não tão boa e que volta a reviver este projeto e que tem durado até aos dias de hoje, com muitos alunos do ISEL a pertencerem à estudantina. Vocês começam em que ano? Nós começamos em 93. Em 93. Portanto, naquela altura 27 de março de 93. Certo. Tu nestes anos todos, pelo menos aqueles anos que tu tens mais memória, que pontos altos é que poderás destacar da história já longa da estudantina académica do ISEL? Assim, houve muitos pontos altos antes de eu entrar. Tenho 10 anos de tuna, feitos há pouco tempo, portanto, ainda sou um bocado jovem, digamos assim, comparados com muitos. Mas que tivemos pontos altos, como a gravação do CD e a ida ao casino, acho que foi o Estoril, com o Roberto Carlos. Com a música Que Bela Vida. Não será o Roberto Leal? Roberto Leal, não é Roberto Carlos, peço desculpa. Roberto Leal. Podia ter sido, mas pronto, o Roberto Carlos não era o Que Bela Vida, era mais o tantas emoções. Agora foi uma falha minha. Isto já tens aqui um blooper muito bom. Uma história muito engraçada, como nos costuma contar o Luís, de algo que era tão visual como uma mancha preta de tunos e de estudantinos e uma pessoa toda vestida de branca e uma pessoa toda vestida de branca que era o Roberto Leal. Não te esqueças que vais dizer, eu cruzei-me, eu e a Tuna da Lusíada cruzamos com ele em 94, salvo erro, no centro transmontano de São Paulo, no Brasil, onde houve uma gala e basicamente nós fizemos a primeira parte do Roberto Leal. E aquilo que tu estás a dizer foi exatamente aquilo que nós achamos também na altura, não é? Pronto, e depois fizemos aquelas piadas engraçadas, não é? Chegar à beira do homem, não é? O homem era, atenção, como eu ia dizer, ele era uma simpatia brutal. Pelo menos connosco. Pelo que me chega aos ouvidos. Uma coisa absolutamente muito mano a mano, muito tocato lá, muito terra a terra, como se costuma dizer. E tratou-nos lindamente, ao ponto de nós brincarmos com ele na altura e dizermos: Roberto, o que é que tu achaste de fazer a primeira parte da Tuna da Lusíada? E ele levava aquilo com uma jovialidade muito grande. E fica aqui a minha homenagem, porque não é vulgar uma pessoa com aquele mediatismo que já o tinha na altura. Sim. De tratar as tunas dessa maneira. Não era vulgar, nem hoje, nem ambos os lados do Atlântico, sem dúvida. Em ambos os lados do Atlântico, ainda por cima. Até podia estar à vontade por estar a jogar em casa, digamos assim. Não, senhor. Foi uma coisa absolutamente fantástica. Pontos altos que tu destacavas, portanto, para além desse CD, tem também o vosso festival e certamente algumas digressões. Temos o nosso festival, que
que tem também uma história muito engraçada, o começo de uma parceria com a Junta de Freguesia de Marvila, com a qual continuamos com excelentes relações até o dia de hoje. E tem sido um festival, a meu ver, de algum sucesso. Tentamos sempre manter um nível de qualidade musical alto, pronto, com todas as condicionantes que existe fazer um festival, que existem em fazer um festival na cidade de Lisboa, porque as salas na cidade de Lisboa preferem muitas vezes estar fechadas do que receber espetáculos, mas pronto, são opções, digamos assim, são políticas. Terá a ver com a imagem das tunas, talvez, ainda não cabe. Exatamente. Temos também a gravação dos nossos 2 CDs, o Ao Vivo Sem Palmas e o 10 anos depois, décadas póstumo. E latim não é comigo, mas é qualquer coisa assim. Sim. Temos a gravação dos nossos CDs. Temos aí alguns festivais de grande nome, como o Festival da Tuna América, em Porto Rico. Fomos, salvo erro, em 2008. Também é numa altura que ainda não estava. Mas e há outro marco histórico muito importante da Estudantina do Isel, que é a vitória no Costa Cálida, em Murcia. Sim, não, esses. Isso foi no ano. O primeiro, acho que foi no ano anterior a eu ter entrado na Estudantina, e depois voltámos a fazer o mesmo já no meu primeiro ano enquanto fui Magister, e conseguimos ir lá e voltar a vencer. Portanto, são 2 momentos altos no mesmo festival que foram momentos marcantes e que em cada geração foram festivais que marcaram, digamos assim, a geração que pôde e teve o privilégio de ir tocar ao Costa Cálida, que é, sem dúvida, também, para mim, dos festivais, que foi um dos melhores festivais, e já tive a oportunidade de ir lá 2 vezes, um dos melhores festivais digo mesmo a nível mundial. Sim. Uma referência mundial, sem dúvida. Eu perguntava-te agora, eu até vejo que também estás aqui como um dos membros da Tuna Universitária de Lisboa, como é que é a relação da Estudantina do Isel com restantes tunas da academia. Portanto, é uma academia bastante grande, como é óbvio, com bastantes grupos académicos. E como vês também o ressurgimento desses grupos, desde o início à Estudantina de Lisboa, a Tuna Académica de Lisboa e agora mais recentemente a Tuna Universitária de Lisboa. Como é que é essa inter-relação entre esses grupos e os outros, os restantes? Assim, a Estudantina gosta de estar bem com toda a gente. Tanto é que conseguimos, em 2 ou 3 edições, juntar, digamos assim, os grandes nomes sem desprimor para todas as outras tunas da cidade de Lisboa e da Academia de Lisboa, mas conseguimos que essas tunas todas viessem ao nosso festival em 2 edições. Aliás, deixem-me só meter parênteses. Vocês têm, o Estudantino caracteriza-se precisamente por isso, não só, mas também tem uma capacidade ao longo dos anos de manter cartazes de tunas, não só muito ecléticos, mas também muito completos naquilo que é o panorama nesse determinado momento. Ou seja, o Estudantino acaba por refletir muito daquilo que são as tunas, digamos, de moda. Vamos por assim, para tornar mais fácil. Não é isso exatamente o que eu estou a querer dizer, como calcularão. Mas aquelas que estarão mais na berra, se quiserem, ou que estarão mais expostas num determinado... Mas se me permites fazer um apontamento também no Estudantino, nós tentamos dar a conhecer aquelas tunas que estão... Esse é o lado B. Exatamente. Em simultâneo, vocês também apostam em tunas que ou estão a nascer, ou nunca tiveram uma oportunidade. E às vezes é preciso. Ou estão menos expostas, ou seja, acabam por casar muito bem essas 2 vertentes e ao longo dos anos. O que torna o Estudantino é daqueles poucos festivais, isto é uma opinião meramente pessoal, é daqueles festivais todos cá em Portugal que conseguem condensar, deixa eu ver se eu consigo dizer isto de uma maneira simpática, consegue ao longo dos anos criar um historial que é coerente em si mesmo. E não um conjunto de edições desbragadas umas das outras sem qualquer nexo ou relação. Não. Há um fio de prumo. E isto sente-se para fora. Concordas com essa afirmação ou será dos meus olhos? Concordo, e isso deve-se muito
a termos algo que faz com que isso mesmo aconteça. Ou seja, nós temos essa linha condutora e também porque temos sempre alguém que serve de conselheiro, digamos assim, presente nas direções mais novas, alguém sempre do passado da estudantina, porque achamos que há algo também que nos marca e que é algo que é importante, porque tudo bem que tu podes passar essa linha de pensamento para todas as gerações, mas pode haver ali uma altura em quebra e uma altura em que é normal. Em que a própria tuna esteja num momento mais baixo e com menos pessoas e depois surgem surgem novas pessoas e que já não apanham essa linha editorial, digamos assim. Nem é preciso tanto. O que há mais em Portugal são festivais que têm 20 edições e todas elas têm uma característica diferente de edição para edição. As próprias tunas que organizam fazem questão em estancar cada edição face à anterior. O ano passado foi assim, este ano vamos fazer assado. O ano passado vieram espanholas, estou a falar de tunas, atenção. Este ano vêm sul-americanas, ok? Isso foi a única. E vocês fazem totalmente o oposto, curiosamente. Totalmente o oposto. Foi a única questão que foi mudando ao longo dos tempos e que nós queremos que volte a acontecer, porque a partir de uma determinada altura, e isso tem a ver com todos os gastos associados ao festival, mais uma vez organizados na cidade de Lisboa, que tivemos que optar por, e começou naquelas edições que falei há pouco, em que nós juntámos as tunas de Lisboa, em que nós tínhamos a opção, ou deixamos de fazer festival, ou temos que fazer o festival dentro da nossa linha de uma outra forma. E optámos por fazer com as tunas de Lisboa e tivemos que deixar um bocado de fora as tunas de outros. O ano passado já foi muito no figurino habitual, digamos assim. Sim, não, nos últimos anos já tem sido, tirando aqueles 2 anos que foram anos de transição. Não digo dentro da estudantina, mas digo, foram anos de transição a nível de apoio, porque também teve a ver na altura com a crise que se abateu a nível nacional e que tivemos que formular, porque muitos dos apoios que existiam deixaram de existir. Claro. Mesmo apoios institucionais que já eram, digamos assim, normais e que já eram dados como garantidos, que foram perdidos. Então tivemos que reformular um pouco o festival, mantendo essa tal linha que, como tu falaste. E acho que por aí é aquela coisa que eu, pessoalmente, enquanto estiver presente na estudantina, gostava de voltar a ter, que era uma tuna estrangeira, voltar a vir, porque acho que também conseguimos aprender muito com as tunas espanholas, às vezes com as tunas espanholas ou de outros países. O Estudantino é responsável por trazer grandes tunas espanholas a este país. Não só o Estudantino, obviamente, não é isso que eu estou a dizer, mas o Estudantino é também uma das grandes responsáveis por nos dar a conhecer tunas estrangeiras de altíssima qualidade, não é? Velsh, por exemplo. Sim. Por exemplo. Estou-me a lembrar assim de gás. Estou-me a lembrar assim de repente, portanto, não é propriamente um monopólio, não é um exclusivo Lidl de maneira alguma, mas é claramente um traço, não é? Um DNA que vos escolhe na perfeição. Sim, que está apenas adormecido mesmo, porque Claro. Porque nos últimos anos, para além da questão financeira que se teve resolver de outra maneira pela perca de patrocinadores que houve em quase todas as tunas, também há o normal, também houve uma quebra de geração pelo meio na estudantina. Eu tenho uma pergunta um bocadinho incómoda para te fazer, ou talvez não. Sim. Porque já vais perceber porque é que se calhar não é incómoda. Vocês são de uma escola de engenharia. É normal, ainda por cima sendo uma tuna que regra geral tem muitos elementos, é perfeitamente normal que ao longo do vosso historial tenha havido momentos um bocadinho mais complicados de gerir, com determinadas circunstâncias que possam ter acontecido. No entanto, também sei, por experiência própria, que vocês foram os primeiros a dizer alto. Vamos, ok? De reformular as coisas e isto tem que dar aqui uma voltinha e temos que voltar a pôr o comboio nos carris. Sim, essa característica que, mais uma vez, convém dizer, não é um exclusivo da estudantina do ISEL, era o que mais faltava.
Exatamente. É normal em todas as tunas estas coisas acontecerem. Umas com mais frequência, outras com menos. Umas com mais ênfase e outras com menos. A verdade é que vocês com têm... mais capacidade de resposta que outras também. Era aí que eu ia chegar. A vossa capacidade camaleónica de se transformarem e tirarem proveito dos maus momentos, ou dos momentos menos bons, como agora se diz politicamente correto, os momentos menos bons, que é uma coisa muito gira se dizer, a verdade é que vocês sempre tiveram essa capacidade de, e saber aproveitá-los em prol do próprio grupo e depois darem um salto à frente. Isso também é uma coisa que vos caracteriza. Essa resiliência. Eu acho que também ajuda o facto de nós não termos medo de apostar nos mais novos. É algo que também penso que esteja no nosso ADN. Ou seja, e falando abertamente, nos últimos anos temos sofrido, tanto é que as pessoas que conhecem a estudantina no mundo das tunas, não falando dos nossos pais e dos nossos amigos, mas as pessoas que conheciam a estudantina, se agora nos forem ver a palco, provavelmente conhecem 2 ou 3 caras que estão em palco. Essa mutação com muita gente, porque uma coisa é mudar em 15, outra coisa é mudar em 45. Sim. Parece fácil, mas não é. Isso eu acho que ajuda o facto de nós trazermos esse historial de, digamos, não querendo ser injusto, mas desde que o Luís pegou o touro pelos cornos com o renascer da estudantina. Ou seja, foi uma área que foi passando ao longo de todas as gerações e passou por todos os magistas até o atual. Não há medo há um rigor, se calhar noutras alturas houve menos, como também é normal, porque vivendo é nos momentos e é na altura que se tem que tomar decisões. E às vezes há decisões que são difíceis de se tomar e às vezes facilitamos numas coisas. Claro, e as tunas erram também e também tomam decisões erradas e não é longe disso. O que há é uma capacidade de dar a volta por cima. Exatamente. Quando algumas não têm. Algumas não a têm. Muito pelo contrário. São capazes de continuar a cavar a sua própria cova. Passas por... Vocês não. Vocês têm a capacidade, não? E sempre tiveram essa capacidade de, para aí, vamos fazer aqui um ponto de situação, não é? E também ajudou, porque isto também não se faz de um momento para o outro com 15 minutos novos. Exatamente. Também ajuda o facto de quando as coisas apertam, digamos assim, quando fazemos aquele toque à reunião da malta mais velha, eles responderem à chamada, porque é com... Deixa-me fazer outra pergunta, que é importante, antes de passarmos ao próximo bloco. Vocês respeitam muito a opinião dos mais velhos da vossa tuna, certo? Pergunta. Sim, há sempre aqueles conflitos, como há em todos os lados, porque as gerações... Generation Gap é uma coisa que existe na categoria. Exatamente. Há sempre aqueles conflitos, mas tentamos sempre ouvir e dentro do respeito e da amizade que nos une, tentar chegar a um consenso. Muitas vezes aquilo são rixas muito, muito grandes, como em todo lado. Normal, é uma família. Exatamente, é uma família. É a melhor palavra que eu tenho para descrever a estudantina e qual é a reunião de condomínio? Uma verdadeira família, porque... João Pedro, qual é a reunião de condomínio que começa bem, continua bem e acaba bem? Nenhuma! Exatamente. Senão não é a reunião de condomínio. E a família também tem os seus atritos, é normal. E a palavra-chave, além do respeito, é o diálogo. Acho que com diálogo e respeito se consegue chegar e levar a água a bom porto, porque é isso que é necessário para a família, como estávamos a falar, saber lidar com as situações. Exatamente. Eu antes do próximo bloco, também, tu falaste aí várias vezes no Chabregas. Eu queria que tu falasses um bocadinho mais ainda. Achas que há uma tuna antes dos Chabregas e depois? Portanto, é uma figura incontornável, inclusive das tunas em Portugal. Atenção, que o Chabregas é meu amigo e não vai achar graça nenhuma. Não vai gostar disto. Mas já que estamos a fazer. Já que ele não está aqui e que ninguém nos está a ver, eu tomo agora... as duas, meu amigo, mas pronto. Tu falas aqui de prumos, de rumo, da maneira de ser da tuna, tem muito a ver também com ele. Portanto, é uma referência. Como é que vocês lidam com essa figura dentro da tuna, muito mais conhecida que o restante, não é? Vamos ser sinceros. Não há como negar.
Zé Rosado, eu agora, João Pedro, não esqueças mais, deixa eu falar. Não. Tenho mesmo de dizer isto. Zé Rosado, ainda bem que foste tu a fazer essa pergunta. Eu sei. Por isso Muito é que obrigado. eu estou a fazer. Estou a fazer. Não, é que se fosse seu, meu Deus. Mas pronto, Atenção que o Chabregas também é meu amigo, atenção, aliás. Não há aqui dúvidas. Eu sei, é absolutamente tranquilo, mas não é? Aquelas ai, né? Então, pronto, vamos fazer um bocadinho como fazem os deputados, não é? Ainda bem que Vossa Excelência me fez essa. Não, digamos que não seria justo, digamos assim, não? E nós dissociarmos a imagem do Luís, do Chabregas, da estudantina, mesmo que ele já não esteja tão presente como teve, e havendo pessoas que foram muito importantes para a estudantina além dele, porque existe, e há pessoas que são, digamos assim, os senadores, digamos assim, não é? Falando numa linguagem mais política, há aquelas pessoas que a própria Tuna identifica como os pilares e os alicerces do que foi a Tuna ao longo dos anos. Não podemos deixar, claro, de dizer que o Luís é provavelmente o alicerce até ao momento de maior. Ele não vai gostar do que eu vou dizer, e se calhar há outras pessoas que também não vão gostar, mas eu não tenho nenhum pudor de dizer. Foi e é um dos grandes alicerces do que a estudantina é, e destas linhas todas que nós vamos e que eu fui falando, não é? Muitas vezes acaba por ser desgastante, tanto para quem está à frente como para ele, digamos assim, não é? Porque não é fácil uma pessoa ser a imagem de marca, digamos assim, passo a imagem, né? Mas não é fácil de uma pessoa ser a cara da estudantina durante muitos anos e não haver conflitos, digamos assim, porque todas as pessoas querem dar o seu cunho, todas as pessoas querem mostrar a sua visão e mostrar que são capazes de levar a estudantina a bom porto. Mas que é indiscutível. Tivemos a época dos fundadores e a seguir a época dos fundadores foi a época do Luís, e dentro de... Claro que existiram todos os magistas que pertenceram às direções e tiveram o seu papel importante, onde a qual eu me incluo, mas falamos com qualquer pessoa do mundo das tunas, e mesmo, por exemplo, vamos falar com as pessoas da faculdade, todas ainda nos perguntam, os funcionários mais antigos, todos ainda nos perguntam pelo Luís. Vamos falar com a junta de freguesia, que é um dos nossos maiores apoiantes, também nos vão perguntando pelo Luís, se calhar agora já não tanto, porque entretanto o mundo e as pessoas vão mudando a nível político, não é? Mas é uma figura que faz parte e fará. Incontornável. Eu não vou depois das vossas sábias e ponderadas palavras tão modestas, quão humildes e verdadeiras, eu não vou dizer rigorosamente mais nada, porque trata-se de um irmão, para mim. A única coisa que eu posso dizer assim em passa é que eu já me diverti muito a ver 3 ou 4 idiotas que não têm outro nome a tentarem denegrir a imagem do Luís Fernandes, e diverti-me muito a ver a forma como o Luís Fernandes historiou. Foi muito giro, foi das peças humorísticas mais divertidas que eu vi a seguir à tourada do Aldo Lima. Portanto, posso-vos dizer que o meu amigo Luís Fernandes, além de ser um grande amigo, além de ser um irmão, é um excelente comediante. A malta aqui ainda não percebeu isso. Vamos para mais um 5 minutos hoje com o Antero Gama da Tuna de Veteranos de Viana do Castelo. Vai-nos deixar aqui umas breves palavras que penso que serão do vosso interesse. Fiquem com mais um 5 minutos com. Boa noite. Antes de mais, gostaria de agradecer o amável convite que me foi endereçado por parte do Portugal Tunas para falar um pouco sobre o fenómeno relativamente recente do nosso país, que são as quarentunas, ou tunas veteranas, ou tunas de veteranos. Independentemente do motivo, e aqui haverá vários,
universitários, o simples ato de recuperar a velha capa, um instrumento depois de uma mais ou menos longa ausência da vida tunante, é sempre algo de louvar e que cada vez mais se vê acontecer de forma séria e assumida. Não me parece que as atuais tunas veteranos possam vir a ser, ou sejam, já neste momento, tunas versão 2.0. Estamos a falar de realidades diferentes que devem ser encaradas, obviamente, de forma diferente, pois estes novos grupos não pretendem ocupar o espaço de nenhuma tuna, da mesma forma que um pai não pretende ocupar o espaço de um filho. Mas não deixa de ser interessante que cada uma das atuais quarentunas, ou tunas veteranas, ou tunas de veteranos que tenham surgido no nosso país, tenham surgido em contextos diferentes, o que comprova que não há fórmulas inequívocas nem verdades lá para Alice nesta área. Cada grupo tem encontrado a sua forma de assumir esta nova realidade, esta partilha de experiências de uma forma muito particular, muito própria. A percepção que temos é que as quarentunas têm agendas diferentes e propósitos menos exigentes das tunas, o que não implica menos dedicação e interesse pela causa. Haverá seguramente menos atuações, menos festivais, menos carga competitiva. Há mais o viver o momento, a descontração, o aproveitar da experiência. Apesar deste fenómeno em Portugal já não ser tão recente quanto isso, a título de exemplo, a tuna de veteranos de Viana do Castelo está prestes a chegar à sua maioridade. Já temos bons exemplos de quarentunas com atividade regular, e falo, por exemplo, da quarentuna de Coimbra, da veterana da Portucalense, dos nossos conterrâneos de Enovetes e de alguns projetos que começam a dar os seus primeiros passos. Mesmo assim, algo distante da nossa vizinha Espanha, onde a primeira quarentuna constituída com esse nome foi a quarentuna de Barcelona, que surgiu em maio de 1977. Se falarmos de certames exclusivos de quarentunas, por exemplo, em Espanha, o primeiro foi realizado em 93 pela Quarentuna de Marbella, ao passo que no nosso país o primeiro exclusivo com quarentunas portuguesas teve lugar em 2011, falo do 40º de Coimbra, com a Quarentuna de Coimbra, a Tuna de Veteranos de Viana do Castelo e a Portucalense. Não esquecendo, porém, que já em 2008 a Tuna de Veteranos de Viana do Castelo organizou o primeiro certame de quarentunas em Portugal, que na altura contou com mais de 500 quarentunas na cidade de Viana do Castelo. Mas, voltando um pouco à realidade das quarentunas portuguesas, acredito que muitos mais casos possam surgir a curto e médio prazo em cidades com forte presença de tunas, e falo de cidades como Braga, Lisboa, Porto, Coimbra, Aveiro, etc. Ou seja, o mais complicado por vezes é dar o primeiro passo, pois o conhecimento, o saber ser, o saber estar, esse está lá. É mais uma questão de alta costura no ajuste dos coletes do traje e no traje, porque o resto, os turnos, e temos bons turnos hoje em dia, que dariam excelentes quarentunas, não tenho nada das dúvidas. Por vezes é o oficializar daquele jantar anual da velha guarda por um ensaio, seja semanal, quinzenal, mensal, semestral, anual. É uma nova forma de viver este universo e de preservar uma tradição. Julgo que as próprias academias podem começar a olhar para este fenómeno com outros olhos, como já fazem e bem com as associações de antigos alunos, mas aqui o futuro dirá. De uma coisa temos a certeza, as quarentunas vieram para ficar. No nosso caso particular, a Tuna de Veteranos de Viana do Castelo surgiu de uma ideia bastante antiga, que acabou por juntar antigos alunos de várias tunas e de diferentes academias que tinham como elemento agregador a cidade de Viana do Castelo. Fazem parte da nossa tuna elementos que fizeram parte da Universidade do Minho, da Fernando Pessoa, da Católica, da Engenharia do Porto, da Luzia, da Universidade de Coimbra, do Politécnico de Viana, etc. Ou seja, esta tem sido a nossa realidade, e todos os anos há tunos que faziam parte de outras academias que regressam à cidade ou que estão a fazer a sua vida profissional na cidade e nos têm abordado no sentido de poder conhecer um pouco mais daquilo que é a nossa realidade.
Viemos com um Antero Gama da Tuna de Veteranos de Viana do Castelo e mais um 5 minutos com. Nós vamos continuar a conversa então com o nosso convidado de hoje, o João Pedro Martins, da Estudantina Académica do Isão. José Rosado, a emissão é tua, continua. É verdade. Vamos falar agora sobre um bocadinho mais sobre o panorama atual das tunas. Eu ia-te perguntar a tua opinião. Antes desta pandemia começar, como é que tu vias o panorama do que segues as outras tunas? Como é que tu vês o mundo tunante português nesta altura? Eu acho que com as mudanças que estão a existir no próprio mundo, digamos assim, não é? Acho que é preciso o conceito de tuna em Portugal sofrer uma evolução. Estão muitos anos, temos que seguir. Podes desenvolver. Isso é muito interessante. Acho que temos que manter as linhas identitárias e o ADN de cada tuna, como é óbvio, mas acho que o conceito de tuna sinto eu que tem que evoluir. Não sei dizer agora uma resposta para o que é que tem que evoluir. Sinto que isso vai ser alguma coisa natural. Agora, se vai ser bom. Deixa-me ajudar-te. O que é que tem que deixar de fazer para evoluir? Na tua opinião? Isso olha, acho que uma coisa que o meu pai, que é uma pessoa muito importante na minha vida, o meu pai e a minha mãe, manda-lhe um abraço. Está bem, eu mando. Ele há de também ver esta e há de cá vir. Esta conversa, com certeza. Há de cá vir relatar o Passos de Ferreira Sporting. Não, mas e que são palavras que eu ouço muito. Acho que neste momento as tunas fecham-se muito sobre elas próprias. Em si mesmadas, vá. Exatamente. Acho que é um círculo muito fechado. Mas não era para a própria evolução da tuna e do que nós queremos fazer, e se queremos continuar a organizar festivais e que esses festivais sejam espetáculos, porque um festival é um espetáculo. Sim. Pode ser o sítio de convívio entre as tunas que nós mais gostamos ou que nós queremos conhecer, entre os nossos amigos, mas o festival, ao fim e ao cabo, é um espetáculo, porque nós estamos a vender bilheteira e temos apoio, então é um produto que nós temos que vender. Portanto, eu acho que o facto de serem muito fechadas em si vai chegar a um ponto que vai deixar de ser viável. Neste momento ainda se vai conseguir. Porquê? Porque ainda há as âncoras do passado, não é? Ainda temos aquela pessoa que um elemento mais velho conhece e que conseguimos ir buscar para nos ajudar, mas estás a dizer com isso que o presente é demasiadamente negro? Não estou a dizer que o presente é demasiadamente negro. Aliás, como nós estivemos a falar há pouco em relação à estudantina, se eu achasse isso, não conseguia apostar em e a estudantina, digamos assim, em 15 miúdos novos, como foi num festival. Nós já não tínhamos, houve uma altura que deixámos de ter tantos festivais, porque existiram menos ou porque também não tínhamos capacidade de estar tão presentes, e não tivemos medo nenhum em apostar em 15 miúdos novos, que chegámos a subir a palco, salvo erro, se não foi no Alma Tuna, foi no festival anterior a esse, subimos a palco em que metade das pessoas que estavam em palco não tinham um ano de tuna. E agora estou-me a lembrar, e foi um festival, não foi o Alma Tuna, foi outro, foi o festival da Tintuna, o Noites de Vácuo. Sim. E houve uma peripécia que eu acho que mostrou muito a capacidade que essa malta teve a certa altura, e com isto não quer dizer que a culpa foi da organização, mas são peripécias que acontecem. A certa altura nós deixámos de ter som, e o som estava muito mal na nossa atuação, e olhámos todos uns para os outros, depois de ter acontecido uma e outra vez, olhámos todos uns para os outros, e todos eles tiveram a coragem e a capacidade de dar um passo à frente e cantar. Sem micro, cantar à antiga. Para mim foi dos momentos que eu mais me orgulhei de pertencer à estudantina.
E com isto quero dizer, ou seja, com isto não estou a pintar um cenário tão negro como se calhar pode ser. Estava-te a perguntar de forma mais geral, não necessariamente... Sim, não, eu estou a dar este exemplo porque Sim, acredito... contextualizar, ok. Acredito se eu na estudantina tenho estes elementos que são capazes de fazer isso, as outras tunas todas os vão ter, porque isto é sinal que eles existem. Nós somos o super-sumo da batata, como as outras Certo, não. Agora é assim, eu acho que vai deixar de ser viável isso, as tunas serem um circuito tão fechado. Tem que se abrir para Sim, mas outra João, maneira. tu vês, se calhar no futuro, uma criação de uma união. Isto é uma pergunta que eu te fiz há uns minutos atrás, sobre como era a relação da estudantina com os outros grupos académicos da cidade de Lisboa e da academia, como a estudantina de Lisboa, a TUL, que surgiu agora, a TAL, e outros grupos também conhecidos da academia. Tu vês uma possível união de tunas que possam fortalecer a própria tuna e trabalhar em prol de um bem maior? Tu consegues ver isso a acontecer? Não vamos falar da Associação Nacional de Tunas, Sim. mas vias isso a acontecer? Deixa ver se eu percebo. Tu estás-me a dizer uma união em que um número de tunas se junta e forma uma? Não propriamente, mas trabalharem por objetivos comuns que possam trabalhar dentro, por exemplo, de uma associação. Formares uma espécie de antral das tunas de Lisboa. Pronto. Okay. Uma antral, se calhar, eu não gostava. Se fosse uma antral, eu não gostava. Não. Mas vias uma... Nem que fosse uma coisa informal, mas malta se juntar, a nossa imagem, estamos muito fechados, isto é uma festivalite que não se aguenta, a malta só pensa no prémio, vamos pensar para daqui a 5... De forma de resolver isto, melhorar a qualidade musical, por exemplo, uma solução. Eu acho que era muito saudável isso acontecer e não vejo o porquê não disso não acontecer. E passo-te a explicar o porquê. Apesar de todas as rivalidades que possam existir e que são normais, mas que são muito saudáveis também, todos nós conhecemos alguém dessas tunas. E temos boas relações e conseguimos falar e temos... Não te vou dizer que são todos os elementos de todas as tunas se dão super bem e gostam uns dos outros. Isso não existe em lado nenhum. Até acho que se isso acontecesse era algo muito mau. Era melhor. Porque acho que deve haver a picardia, deve haver o... Claro. Mas estamos a falar de competição saudável, não é? É uma coisa de tentar ser melhor que o outro musicalmente e tal. Eu acho que isso pode ser possível se evoluirmos no nosso pensamento. Mas isto é como tudo, isto é uma questão cultural e profunda do cidadão, não é só da parte das tunas. Acho que seria de salutar que isso acontecesse. E há projetos, nomeadamente e falando agora de uma tuna, da outra tuna, nomeadamente o da tuna, mostra que isso é possível. Tu reunir pessoas com diferentes credos, encontrarem uma harmonia e conseguirem convergir para o... Mas centrando na estudantina do ISEL, isso já acontece, porque vocês já conseguiram. Eu vou dar um exemplo que eu vi acontecer. Vocês, próprio estudantino, criam sinergias, por exemplo, com a tuna feminina da Faculdade de Medicina, porque foi lá que fizeram um festival também. Sim. Foi uma relação que nós criámos com a nossa afilhada. Ou seja, em anos anteriores criámos com a tuna feminina da nossa casualidade, não é? De uma casualidade, que é fazerem um festival num determinado sítio, criou-se uma empatia e gerou-se ali uma série de sinergias muito interessantes que aproveitaram a todos. É fácil se calhar construir isso com uma ou duas tunas ou três, digamos assim. Mas o princípio é esse. Agora, sim. Mas eu compreendo. Mas eu acho que possa ser possível, porque aliás, se nós dentro dos festivais nos encontramos e estamos todos juntos
a ver uns copos e a falar sobre estas coisas, porque não tornar isto um bocado mais... Vou fazer uma pergunta usando uma piada que eu fiz no Entro uma vez à custa deste tema. Já não lembro em que até que foi de Coimbra, Castelo Branco. E a minha pergunta é muito simples. Achas que é assim muito difícil ou é fácil, difícil, as tunas de Lisboa juntarem-se todas num outro patamar de entendimento, ou a coisa vai-se ficar pelo mero vai-te federar? Pá, não sei, isso é algo... O José está a perguntar se bem percebi. Sim. Isso falamos de uma federação de tunas ou associação de tunas, ou qualquer podemos falar de uma assim. coisa informal. Por exemplo, o João acabou de falar há pouco que tem dificuldade, por exemplo, em conseguir teatros, porque a imagem das tunas não é a melhor dentro da cidade de Lisboa e há muitos teatros que têm um conceito. Pronto. Seria, por exemplo, unirem-se todas para conseguirem uns espaços próprios para poderem fazer os seus festivais e haver mais festivais em Lisboa. E cada tuna ter um oficial de ligação que liga às outras tunas todas. Trabalharem todas para que todas consigam ter uma melhor imagem, lá está. É um início, uma oficial de ligação. É uma ideia que já acontece na prática nos corredores, em intervalos e enquanto está a decorrer o festival em Paulo. Se pensarmos duas vezes, só pensar pelo menos uma, isso já acontece. O que não há é concretização. Ou porque há super boca mais, ou porque há vontade de menos. Não é? Ou então porque há... aí também te posso pôr. Ou então porque há outras coisas que possam provocar o medo disso acontecer. Depois há a reação. A ação do momento e a reação posterior. Obviamente. Eu acho que isso também pode ser aquele medo de, se nós nos juntarmos todos... É o vai-te federar. Era isso que eu estava a dizer. Se nós nos juntarmos todos, se calhar as outras zonas do país, ou outras zonas de outros pontos do país, até podem, se calhar, não ver isso com bons olhos, a pensar que é um elitismo. Não, é ao contrário. Se calhar estão a dar o exemplo e são a charneira para abrir caminho para que os outros o façam também. As visões, sim. João Pedro, está a haver uma federação de tunas em Portugal. Eu acho que já disse isto uma vez aqui no Tuna Portugal. Para haver uma federação de tunas em Portugal, só é preciso haver duas tunas estarem de acordo. E já tem-se uma federação. Mas não é representativa. Não, representa quem faz parte dela. São assim todas. Claro. Tu não tens nenhuma federação, seja do que for, que obrigue as pessoas a estarem federadas. Sim. Atualmente no desporto, mas não tens nenhuma federação de âmbito cultural que obrigue toda a gente a fazer parte dessa federação. Aliás, o que há mais é casos na cultura de federações, de associações, de organismos representativos de várias, e não é só uma, há 3 ou 4 a representar deve haver 4 ou 5 associações de pauliteiros de Miranda. Estás a ver onde eu quero chegar? Sim. Não há razão nenhuma que impeça existir 3 federações de tunas em Portugal. Mas lá está. É que não existe, não é? Porque, quer dizer, existe... Não há uma. Isso tem a ver com o evoluir do pensamento. Com o evoluir do pensamento a nível... Sim, que falaste há pouco. Esta conversa tem... Quantos anos tem, José? Tem 18. Esta conversa tem 18 anos. Mas é assim, falarmos em conversa e isso passar a... uma conversa todos nós temos. Ou seja, continua a falar, estás a falar bem. Exatamente. Conversas todos nós temos. Todos nós e sabemos opinar sobre qualquer assunto. E estou na net. Estamos numa época de pandemia e todos nós, de um momento para o outro, tornarmos virologistas. E todos nós sabemos apontar que as medidas que estão a ser tomadas. Eu não me metas nesse saco. Não sei pronto, em modo geral, digamos assim. Eu não sei para medicina, faço questão em não saber. Não sou. Faltam-me 5 anos, fora a especialização e o internato e o curso de medicina. Sim, mas percebes onde eu quero chegar. Todos nós sabemos opinar e sabemos apontar o que é que está mal. É uma coisa muito tuga. É isso e transformar um bom cantor tuga num mau ator. Ou um bom político num mau coordenador de serviços. Sim. E às vezes nas tunas também temos um bocadinho disso. Temos gajos que são muito bons a cantar em cima do palco, mas depois são péssimos public relations. E estragam a imagem toda, não só própria, como também dos outros. É o que o João apontou aqui já alguns problemas, não é? Estamos muito fechados, alguns problemas também a obtenção de espaços para fazer festivais,
etc, etc. Então, Olha, fazendo a aqui uma pergunta de questão. outra maneira, se não sendo este o caminho, não é? O que fazer para melhorar a nossa imagem? Eu queria só apontar aqui uma questão, e isto não é uma. É uma opinião que eu tenho e não Sim, é sim, claro. crítica a quem o faz. Um dos pontos contra este pensamento, a meu ver, é o facto de termos tunas e termos festivais que. Eu sei que este tema já foi muita vez falado e eu próprio já fiz esta pergunta em chat no Tunice. O facto de Tunas terem o mesmo cartaz festival há anos. Como já me respondeu o Ricardo, eles depois rebatem que é o que o público quer ver. Gosto, sim. Não fui eu que rebati. Quando eu fiz a pergunta que tu fizeste, Exatamente. eles responderam isso a mim. Eu não inventei nada. Exatamente. A curiosidade é a tua curiosidade. Também já ouvi. Tal e qual. Também já fui testemunha do mesmo. Igual. Não, dizem mesmo. Eu quero ouvir, porque o público da minha terra quer ouvir aquela música, não é aquela tuna. É aquela música. Como só aquela tuna pudesse tocar aquela música. Mas Nós primamos pela qualidade. Pronto, se calhar essa mesma pessoa é aquela pessoa que ao ligar a TVI vê um reality show e outra vez um reality show em qual a TVI também lhe pode responder então, mas é o que o meu público quer ver. Pois. É um bocado o fenómeno CMTV. Estamos, não é? Agora para citar uma coisa, infelizmente, que aconteceu, mas é verdade, não é? Estamos aqui na A1, não podemos dizer o nome da jovem, não é? Mas já estão músicos no hospital. Estão a ver? Pois. Isto é exatamente o paradigma de tudo aquilo que é repudiante. E é exatamente isso que muitas vezes acontece nestas coisas também. Este argumentário, não é? É um bocado como argumentário, não é? Porquê é que vocês tocam o mesmo repertório há 20 anos? Resposta inteligente do interlocutor. Porque os júris mudam. Meu amigo. Verdade. Meti aquele cavaquinho que está atrás de mim atrás e fui-me embora. Não tenho nada para dizer, vou dizer o quê? Não, É verdade. e como eu disse há bocado, isso para mim não é uma crítica construtiva que eu quero fazer aqui. Não, sim. Note-se, nós aqui estamos a ser corrosivos, mas procurando melhorar o máximo possível. Sim. Nosso E aceito. Cada um faz o que quer. E aceito que essas pessoas o façam e que essas turmas o façam. Mas lá está, é um pouco pensar que todos os anos, ou 2 em 2 anos, íamos ao Rock in Rio ver sempre as mesmas bandas a tocar. Que há a ver público. E responde. Como é óbvio que há a ver público, porque são. Como é que se chama a rapariga do Como é que se chama a moça do Está-me a faltar o nome, mas a brasileira. Não pode ver isto, agora diz que não vai me bater. Portanto, como diria a filha do organizador do Rock in Rio que mora cá em Portugal, mas se não quiseres o Rock in Rio, vais ao Sudoeste. Sim, é verdade. Pronto, ok? Eu por aí está-se bem. Todos nós sabemos que em Portugal, desde o início dos anos 90, né, ou praticamente desde que há festivais de turnos em Portugal, que há determinados certames em que a única coisa que eles mudam é o número da edição. Mas lá, aí não está. Se formos a evoluir no pensamento, não é nada de novo. Se conseguirmos evoluir o pensamento a nível de tunas e pensar a nível global das tunas e não pensar a nível de cada tuna em si, vamos ver que isso seria vantajoso para todos. Porque dando montra e dando a possibilidade de tunas mais pequenas irem a esses festivais, vai fazer com que elas evoluam. Não vai fazer com que a qualidade do festival diminua. Eu concordo 200% com o que estás a dizer, mas atenção, não deixa de ser curioso que ao concordar contigo 200% acaba por ser também um bocadinho contraproducente, porque não é menos verdade. Perante a oferta de certames que há em Portugal, se nós pararmos um bocadinho para pensar, ainda bem que há certames que só a única coisa que precisam fazer de ano para ano é mudar o número de edição e a cor do cartaz para parecer uma coisa nova, fresquinha, não é? E depois há outros certames como o estudantino. Estão-me a fazer entender? Ou seja, tens uma oferta para toda a gente, até para aquele senhor velhinho, não é? Que mora em Encenaipas de Baixo, que diz, não, eu há 10 anos que ouço
a moda das tranças pretas por aquela tuna e quero que a moda das tranças pretas até o dia 8 de morrer a ouvir a moda das tranças pretas. E a organização do nosso festival, e depois tomam aquilo como deles, no dia que não trouxer a tuna que toca a moda das tranças pretas, arma-se aqui, há uma revolução, temos logo uma Assembleia Municipal. Claro. Não, eu sou testemunha, eu ouço-vos falar, mas isto é segmentação do mercado. Eu próprio sou testemunha do mesmo, já participei pelo menos em 2 edições ou 3 do Estudantino, também como júri, e com a Tuna Templária. Aliás, vencemos uma das edições e sou testemunha disso. Quer dizer, há uma tentativa, desde sempre, de um ecletismo de cartaz, procurando a novidade, procurando quem está na berra na altura, e isso acho que é importante. E é por isso que, se calhar, o Estudantino, aos olhos de alguns, é mais importante do que alguns festivais, que não, sei lá, eu ia dizer inflacionados, mas né, ao fim e ao cabo dão-nos mais do mesmo. A Roberta Medina, voltando atrás. Exatamente, a Roberta Medina. A Roberta Medina é dona e senhora do Rock in Rio e pode lá todos os anos, chutes e pontapés a abrir, continua para o Sting, passa para os Tia Sofias e acaba com a Madonna. Pá, é tranquilo. É a terra dela, é a quinta dela, na quinta dela entram lá os animais que ela quer. Pá, é tão simples quanto isso. Claro, é assim que funciona o mercado. O capitalismo é isto, ok? Para o bom e para o mau. Mas acho que ia haver uma certa altura em que ia deixar de ser viável. Atenção, que quem faz isso faz porque o argumento que apresenta é exatamente o argumento da viabilidade. A sala está sempre cheia. Sabes porquê? Ali atrás está o velhote que quer ouvir a moda das tranças pretas há 10 anos. Que já cá está outra vez e ainda por cima trouxe com ele todo o lar de terceira idade. Mas agora vejamos assim. Estamos a falar de mercados segmentados até no público, João Pedro. Essa é que é a diferença. Sim. Enquanto tu no Estudantino tens um público-alvo muito fixo, e eu conheço o Estudantino muito bem, como calcularás, aliás, Portugal Tuna já colaborou N vezes com o Estudantino. Nós somos praticamente uma ilha da casa. Nós já somos parte do Estudantino, porque temos uma relação de afinidade muito grande com a organização estudantil. Sem dúvida. E nós sabemos muito bem qual é o público-alvo do Estudantino. E sabemos distinguir o público-alvo do Estudantino, por exemplo, do público-alvo de um outro certame qualquer que possa existir, onde vão invariavelmente as mesmas 5 desde 1827 a.C. Pá! Nós estamos atentos. E que nós estamos atentos, está toda a gente atenta. Agora, isto não é uma crítica. É uma constatação de factos. Claro, sim, mas cada um faz o que quer na sua casa, lá está. É que se tu fores ver a um nível global, se não seria mesmo mais vantajoso, é difícil de... Não digo só neste país, porque acho que é uma prática generalizada em todo o mundo. É difícil o ser humano conseguir olhar para um todo em vez do seu umbigo, quase. Claro. Se vendo isto de um ponto de vista global, se houvesse festivais, porque mesmo que todos os festivais conseguissem mudar o cartaz todos os anos, há sempre, mesmo nós no Estudantino fazemos isso, há sempre uma ou duas tunas que se vão repetindo de ano para ano. Mas isso é uma coisa completamente diferente daquilo que nós estamos a falar. Sim. O cartaz em 2 tunas, 3 tunas e mantém-se 2 ou 3 ou 4 e depois tens 6 a sobrar para 2 noites. Outra coisa é ter festivais de 2 noites onde vão ser pelo menos 10. A única coisa que mudou a figurina é o tema. Eu gosto muito da temática. A temática é muito gira. É um rico esquema que se inventou para dar um ar de novo a uma cena que não tem nada de novo. É uma espécie de tuning. Estás a ver? Sim. A temática é um tuning ao festival. O meu ponto de vista era, se pensarmos a nível global, se isso para as tunas não seria um ponto de partida para evoluirmos neste pensamento. Ou seja, se não é mais vantajoso nós irmos pegar numa tuna que está a começar a evoluir, pode ainda não estar no seu topo de forma, mas começamos a trazê-la para outros patamares e concorrer com tunas que têm outro tipo de qualidade. Nós sabemos que há diversos patamares de qualidade, é normal. Mesmo uma tuna que neste momento está muito boa, daqui a uns anos pode estar muito má ou pode estar a nível médio, claro. E depois de momento pode recuperar. Se não era bom, nós trazemos uma tuna ou que já foi muito boa e que neste momento não está a passar tão bem, ou uma tuna que está agora a começar,
trazermos para um patamar em que a competição, e neste aqui estou a dizer competição de qualidade, é mais elevada e que vai fazer com que essa tuna evolua. A partir do momento em que nós vamos conseguir que a qualidade soe bem na maioria, acho, por exemplo, a imagem das tunas vai ficar de outra maneira. Porque tu, ao evoluís a tua qualidade musical, também vais evoluir a tua qualidade comportamental. Deixa-me dizer-te isto de uma forma clara, até porque eu já o escrevi, portanto não é nada de novo. E já o escrevi há muitos anos. Eu concordo em absoluto com o que estás a dizer. Para mim, no mundo das tunas, dos festivais em concreto, não há nada pior do que cartazes sucessivos de repetições. Não há nada pior. Para mim. Mas esta é a minha opinião. Vale o que vale, para mim vale. Para outras pessoas, portanto... Atenção, não acho que isto seja o caso capital. Não. Eu estou a dar a minha opinião. Vamos a dar mais tempo de Atena a esta questão. Estou a dar a minha opinião. Sim, mas há outras, sim. Isto é tudo simples quanto isto. Por exemplo, eu reconheço que Leonardo Cohen é um excelente cantautor, mas eu detesto Leonardo Cohen. Estou-me a fazer entender? Reconheço-lhe mérito, tem qualidade, é um gajo excepcional, mas eu não gosto de Leonardo Cohen. Não sou obrigado a gostar de Leonardo Cohen apenas porque ele é bom. Fiz-me entender? Não és obrigado a odiar ninguém porque o gajo toca mal. Não é? Eu até acho graça à Floribela, seja lá ela quem for, percebes? É chunga, mas acho graça. Pronto, sim, eu percebo o que o João quis dizer, é que ao fazendo um ecletismo de festival, do seu festival, ganhamos todos porque ajudamos as tunas que estão menos bem ou as tunas que estão a começar a evoluir musicalmente. E se elas evoluem, todos nós evoluímos também. Né? Concordo. Como grupo. E mais te digo, os festivais que fazem os convites sucessivamente iguais de ano para ano, mais tarde ou mais cedo, vão infletir para uma coisa, aí sim, né? Vão cair no exagero exatamente oposto. Vai haver um ano em que aquilo vai ser uma revolução, não é? Porque tudo tem começo, um meio e um fim. Não tenho muitas dúvidas disso. Até podem andar anos a fio a montar o mesmo cavalo, mas vai chegar a uma altura que... isto é um bocado a quimera da vida, não é? Um gajo, então eu o que é que comeste ontem? Marisco. E ontem marisco. Comes marisco há quanto tempo? Há 10 anos. E hoje o que é que queres? Marisco? Não. Se calhar comer um bifito, não. Aqui é um bocado por aí, não é? Os próprios vão perceber que a saturação que criaram acaba também por cair de uma forma avassaladora em cima deles. E vão radicalmente mudar tudo. Portanto, é uma questão, eu acho que é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Aqueles que variam não sofrem de uma maneira contrária. Pondo isto de uma maneira contrária, além das partes da organização, também temos aquelas tunas que participam que só aceitam participar naqueles festivais. Com certeza. Isso é como... que não são capazes de aceitar, se calhar, um festival mais pequeno, porque o fenómeno autorregula-se e o fenómeno autorregular-se deve estar atento àquilo que acontece. Portanto, é tão simples. Claro. Mas agora vamos, se calhar, centrar um bocadinho desta... É complicado, peço desculpa, mas só para acabar. Sim, às vezes temos um festival que é complicado para o nível de espetáculo que nós queremos levar. Às vezes, se calhar, é um bocado complicado nós aceitarmos um festival, se calhar sabemos à partida que não vai ter uma boa qualidade de som. Isso para mim é daqueles tópicos que é muito difícil tu aceitares ou ires, porque o som de um festival para mim é das coisas mais importantes que existe, porque o teu nível de espetáculo vai estar ligado a isso também, certo? Ou seja, muito boa que uma tuna seja, se tiver um sistema de som que esteja sempre a falhar, isso vai-se notar e a prestação daquela tuna não irá ser tão boa. Mas acho que se calhar, se houvesse um abrir para esses festivais, que esses festivais também se calhar poderiam pensar, trouxemos aquela tuna que nós sabemos que tem um som excelente e no nosso festival não conseguiram demonstrar isso. Onde é que está o problema? Está no som. Então, se calhar, na próxima edição, se calhar, em vez de apostarmos em trazer 50 barris de cerveja, vamos, se calhar, diminuir isso um bocadinho.
ou se calhar em vez de levar a cerveja Sagres ou a cerveja Superboc passa publicidade, vamos ter outro tipo para conseguir... É tal história da autocrítica, que quem repete cartazes, voltando um bocadinho atrás, se calhar não a tem tão presente. Porque é fácil. Eu acho que havendo assim... Já sabem como é que é. Até vão cantar a moda das tranças pretas que o senhor do lado do comércio gosta. É fácil. Já repararam a facilidade que é em fazer um festival desse? Ao contrário que as pessoas possam imaginar, é a coisa mais fácil do mundo. É porque é chapa 5, tu já vais a toda a gente. Primeiro é ligar aos mesmos 5 números, o resto está feito por ele. É um comboio em andamento. Sim. Primeiro é muito mais fácil também a nível de patrocínios, se calhar, chegares lá. Então, como é que vai ser o festival? Está a ver como foi o ano passado? Foi um sucesso, vai ser exatamente igual. O que é que muda? A cor do cartaz, este ano é Bordeaux. Se calhar é muito mais fácil. E com certeza que é muito mais fácil. Mas eu continuo na minha. Tenho todo o direito de fazer, claro que sim. Nós estamos num país democrático desde 1964. Claro. Mas, se me apanho agora... um festival desses, pessoalmente, não. Se eu já o conheço, escuso de ver. Pois, também é verdade. Prefiro ir ao Sudoeste. Acaba por saturar mais cedo ou mais tarde. Eu não. Já conheço a Roberta Medina. Já conheço. Eu até já participei em alguns desses. Estás a ver? Estou à vontade para falar porque até já participei em alguns desses que eventualmente são repetições. Que são copy-pastes deles próprios. Portanto, estou à vontade para falar. E compreendo perfeitamente o que o João Pedro está a dizer. Agora, não deixa de ser menos verdade que esses modelos que se repetem a si mesmos funcionam. Localmente, pontualmente, ok, tudo bem, mas funciona. Mas eventualmente até certo ponto, chega uma altura que poderá haver a tal situação. Até certo ponto. Como diria um turno da Tuna da Aparejadores de Sevilha, não é? Um bom festival é um bom festival até o dia que deixa de ser um bom festival. Lá para ali isso não diria melhor. Não posso dar mais razão a ele do que aquele que já tem. Isto é uma realidade, não é? Porque às vezes há um bocado esta mania. Um bom festival é o... E um gajo às vezes até já lá esteve e diz assim: epá, não é bem assim. Não digas isso. O Estudantino tem tido a particularidade, mudou o ano passado em que fizemos em 2 noites, mas tem tido a particularidade de ter 8 tunas, 7 a concurso. Sim. Olha, o Zé Rosado disse. Já disse participar. Agora a tendência é Less is More. Claro. Vamos e todos os anos. Eu lembro, desde que organizei, todos os anos tinha ou o apresentador, quando deixámos de ser nós a apresentar, ou o apresentador, ou o técnico de som. Todos os anos fazia-me a mesma pergunta, que era: 8 tunas, isto a gente só vai sair daqui às tantas da manhã. Deixa-me contar esta. Olha, eu consegui, e mesmo dentro de nós, porque houve festivais que acabaram muito tarde, 3 da manhã, porque eram muitas pessoas. Mas lá está, isso obrigou-nos a evoluir de uma maneira que nós temos uma organização que o festival com 8 tunas, o nosso festival com 8 tunas já acabou à mesma hora, ou mais cedo ainda, do que festivais com 4 tunas. Também pode acontecer uma questão de método e rigor, claro que sim. Claro que sim. Porquê? Porque isto fez-nos evoluir. Vimos que isto é secante. E mesmo para nós, e mesmo para quem está a organizar, é muito cansativo e não te vai ajudar à rentabilização do festival, mesmo parte económica, em que tu acabes um festival às 3 da manhã, porque uma boa parte da receita que é feita para quem o tem, com o controle que é feita no controle do bar e no after, vais perder grande parte, porque mesmo que as tunas e que as pessoas fiquem até ao sol raiar, agora lembraste podias já ter tido pessoas e não as tiveste. Claro. Agora fizeste uma cena que foi real, não sei se soubeste essa ao Zé Rosado. Vocês certamente lembrar-se-ão da ida do Los Chabandenhos a um Invicta no Porto Oficial da Fernando Pessoa. Sim. Malta do Caraça da Queima, um abraço desde já. Pronto, eles organizaram a Invicta e nesse ano tiveram o arrojo e a audácia de convidaram e contrataram. Foi um contrato caro. Eu na altura tinha conhecimento dos números porque também estive a tentar levá-los a um Luzia, daí entrei em negociações com o Carlos Telechek, na altura era o agente das Canárias, portanto sei de que números é que nós estamos a falar e de condições técnicas e não só que os chabandenhos pedem ainda hoje para fazerem um espetáculo. Os chabandenhos foram tocar um Invicta
O Invicta teve tunas, não é? Curiosamente, também estava presente, porque a tuna da Universidade do Porto foi convidada a estar presente nesse festival. Portanto, eu estava lá duplamente encantado. Primeiro, porque ia tocar no Invicta, o que era sempre agradável, no Coliseu do Porto, e depois porque acabava o Festival de Tunas, enquanto o júri deliberou, os chabanenses tiveram 1 hora a tocar. O que é que aconteceu? A última tuna, antes da Fernando Pessoa, já era quase 1 da manhã. Então, isto é contado por um bacana da tuna da Universidade de Fernando Pessoa, da organização. Não é? O Dom Elfídio Alonso, que é o diretor do Artista Inteló Chabanense, chama os bacanos da organização e diz assim: meus amigos, no contrato dá para o dia 5, não dá para o dia 6. Tenho aqui uma pequena ideia. Malta. O gajo a brincar, mas foi dizendo umas verdades. O contrato é para 5, não é para dia 6. Venha lá, calma, meu caralho, estamos em Portugal, não sabemos falar tudo. E aquilo era daquelas coisas que, máximos 4 tunas a concurso e acabou. E o resto da noite era para dedicar inteiramente a um grupo daquela qualidade e com aquilo. Que deu um espetáculo do caraças, embora não tendo sido o melhor espetáculo que eu tenha visto deles, mas isso é outra história. Mas mesmo assim, é um espetáculo fabuloso no Coliseu do Porto. Foi a única vez, aliás, que os chabanenses tocaram no Coliseu do Porto, até à data, que merecia ter tido um enquadramento melhor, não é? Porque eles começaram a tocar já passava da 1 da manhã. Quer dizer, O pessoal começou a sair, se calhar. Naturalmente houve gente que veio embora, portanto, não é? Precisamente por causa destas coisas que o João Pedro acabou de dizer. Esta gestão do tempo é muito importante. Não passa pelo número de tunas, passa também, acho que é pacífico e é bom de ver. Mas se houver uma organização, principalmente a hora do começo do espetáculo e a sala já estar compostinha, é o suficiente para... Às vezes é aquela primeira meia hora que condiciona... Olha, falares isso na hora de começo, porque há também muito importante. Nós sabemos que muitos festivais começam tarde. Isso era outra coisa que também me diziam sempre. Portanto, isto está para as 9. Meu amigo, tudo começa... Começamos lá para as 10, não é? Começamos lá para as 10. E eu disse, não, está às 9, é para começar, vamos apontar sempre para começar às 9. Nós, eu acho que tenho orgulho no Estantino de ser eu que tenho que estar à espera que o público acabe de entrar do que ser o público que esteja à espera que a organização acabe, ou que nós tínhamos que estar à espera de uma tuna ou de algo mais. Eu já, nas últimas edições do Estantino, temos conseguido organizar as coisas de tal maneira de evoluir que nós temos estado à espera que o público, ou que tenhamos a sala, porque os bilhetes estão vendidos, né? Portanto nós sabemos que temos que ter mais público do que aquele, à espera de que o público vá entrando, ou que tenhamos a sala mais composta para começar, porque também não gostamos que a primeira tuna, que normalmente é extra concurso no nosso festival, vá tocar para uma sala vazia, não é? Então, sim. Tudo que começar depois das 10 da noite e tenha mais de 4 tunas tem a forte probabilidade de acabar à 1 da manhã passar. Este é o primeiro ensinamento. Isto dentro das regras normais no Festival de Tunas, 25 minutos, que ninguém cumpre, vamos lá, as coisas etc. E depois há outro fator para mim que é altamente crítico, que é, esse sim é o fator crítico daquilo que é um espetáculo de tunas, que são precisamente as apresentações dos intervalos. E a preparação, não é só o apresentador, não é só os jograis, não é só o Pedro Neves, não vamos pôr a culpa, porque eu também faço esse papel e sei o que é que estou a dizer. Não é só responsabilidade das apresentações, do encher chouriços, como é vulgarmente conhecido, não. A preparação da tuna que tem que estar e da organização que tem que ter a tuna pronta para entrar quando sai a outra, e o correr de trás de palco da saída de uma para a entrada da outra, e a preparação dos micros, toda essa pré-produção tem que ser feita um dia antes pelo menos, ou mais tardar se quiseres, de forma a evitar exatamente essas perdas de tempo que depois obrigam os gajos que estão à frente do palco a encher chouriços. Ninguém que está a apresentar, e falo por experiência própria, enche chouriços porque quer. Por muito gozo que nos dê ter um público à nossa frente, e vai estar ali com uma cena a mandar contar anedotas giríssimas e a texto e caralho. Até a determinada altura começas a perder o público, tanto encher chouriço, tanto encher chouriço. Claro. O ritmo do espetáculo é extremamente importante em prol do espetáculo. E a tal noção de espetáculo que tu falavas há uma hora atrás no início do programa, quando a gente começou a falar sobre isto, é para mim a que pondera. É a noção de espetáculo. O pessoal pagou um bilhete para ver. Pouco ou muito pagou. E quer ver uma coisa tal. A única cena que tem que parar é o intervalo, porque é mesmo para parar, é mesmo para ir à casa de banho, ok? Até lá e depois de lá tem que ser sempre, ok? Sempre a destrocar. Não dá para estar ali com grandes Rodriguinhos e não sei o quê. E depois há estratégias, não é? Ele também criou
estratégia de entregar o prémio de participação, mal a Tuna acaba de tocar, o pano fecha, chama-se o magista, ele já leva o prémio de participação. O que é que tu ganhas com isso? No fim, já não os entregas, já os entregaste. Olha que nós tive uma história muito engraçada na Por última edição do nosso Magister, que não estava programado, porque nós, por acaso, entregamos os prémios de participação, entregávamos os prémios sempre de participação na altura da entrega dos restantes prémios, mas dei por mim em que, por outras questões, não estive presente na reunião com o Magister, e dei por mim e ele já tinha entregue os prémios de participação. Excelente. Foi uma história assim engraçada. No dia a seguir, não sei se foi logo no próprio dia que eu dei fé ou em que estávamos a falar, porque neste momento ele é o Magister e eu sou o vice, mas estávamos a falar, não me lembro se foi no próprio dia ou se foi no dia a seguir, e estávamos a falar dos prémios de participação. Ele disse: isso eu já entreguei ontem na reunião do Magister. Pronto, está bem. A parte final do espetáculo Tunas, em Portugal, regra geral, é das coisas mais abandalhadas a que eu já assisti. Às vezes o festival corre muito bem, mas aquela 1 hora final, e às vezes é 1 hora ou mais. É o Titanic a bater no iceberg. É 1 hora para entregar prémios, e depois é mais uma piada, e depois é outro. E agora vem a madrinha, e agora vem o padrinho da madrinha, e agora vem o filho do cavalo. E os agradecimentos. Isto, sobretudo preparado de véspera, não imagino a data de tempo que se poupa e que conseguem fazer tudo à mesma. Não é preciso ser tudo no meio. Chama-se isso produção de palco. Que é mais um dos aspectos que se pode melhorar. Aliás, esta pergunta está a ser muito interessante. Acho que para quem está a ver isto, poderá ter aqui já vários ensinamentos de como melhorar a nossa imagem. Já falámos de muita coisa, desde melhorar o som, variar cartazes, mesmo chamar tunas nível, se calhar, intermédio, para tentar catapultá-las, tunas que não estão tão bem, que já estiveram, para tentar que elas voltem ao de cima, gestão de tempo, noção de palco, noção de espetáculo, são tudo coisas importantes para melhorar a nossa imagem. Tu consegues pensar em mais uma ou duas para rematar esta questão, João, Pedro? Uma das coisas que possivelmente ajudava também, e isto é uma crítica a certas e determinadas pessoas, que também vocês já fizeram indiretamente, seria pessoas que pertenceram a este mundo não terem vergonha de dizer que pertenceram. Porque isso, ou seja, essas pessoas rebatendo, não tinha que ser numa televisão fazer esse debate, mas essa pessoa mostrar que tem orgulho de pertencer, se calhar aquela pessoa que pensa, isso nas tunas é só copofonia e é só para os engates, é só para isto e para aquilo, mas aquela personagem que eu vejo como um exemplo está-me a dizer que não é bem assim, então se calhar vamos lá pesquisar um bocadinho. Isso também poderia ser. Sei que isso é complicado porque estamos a tentar mudar mentalidades de pessoas que já não estão cá e que isso é complicado de se fazer. Acho que se a imagem da tuna evoluir e começar a melhorar, aí acho que essas pessoas vão começar a dizer eu também pertenci. Lá está, sim. Mas acho que também seria uma grande ajuda. As pessoas não têm vergonha de dizer que... Eu não tenho muitas dúvidas que muita malta que anda aí que diz, e algumas que nunca passou por tunas, nem nunca se viu em tais assados, e que são pessoas com exposição pública e que têm uma péssima imagem das tunas. Eu vou dar um exemplo, e foi um exemplo que eu também já dei aqui, o Pedro Marcos Lopes do Eixo de Mal. Pedro Marcos Lopes do Eixo de Mal, toda a gente sabe, é anti-tunas. Porquê? Porque todas as experiências que teve com tunas são uma experiência... Isto é muito fácil de resumir. Se eu nunca tivesse ido tuna alguma e tivesse passado com tunas as experiências que o Pedro Marcos Lopes já teve na Baixa de Lisboa, no caso em concreto, porque ele, apesar de ser do Porto e portuense e portista, ele mora em Lisboa. Portanto, não tem a ver com ser Lisboa em concreto, podia ser Badajoz, whatever. A experiência que ele teve foi tomar, que até eu seria atitudes, quer dizer, ok? Que há malta que impõe-se, é invasiva, não respeita o espaço dos outros, não consegue perceber e ler nas entrelinhas. Se calhar é melhor não tocarmos aqui em frente a esta mesa. Vamos passar ali para dos Camões. Estás a ver?
Sim, sim. Aquela falta de bom senso, não ser invasivo e não ser, né, não se imporem às pessoas. Né? As tunas portuguesas. Muitas vezes, né, quando isso acontece, vem aquele ai, tu não gostas, então agora vais ter que levar comigo. Pois, à custa da irreverência académica. Eu adoro o académico, o termo académico. Adoro uma coisa. Eu sou académico. Dá para tudo. Dá para tudo. O académico é uma espécie genérico da parvoíce e da estupidez da malta. Né? Dá para tudo. Pá, vamos embora. Né? O gajo não gosta. O gajo não gosta. Contrabaixo, à beira do gajo. Ou então pior, o acordeão. Faz mais barulho. É a seguir, na marcha, é para dar mais gás. Não é? E quando abrirás o leque mesmo, que é para ver se lhe tocas no focinho e lhe deitas com a superboca ao chão. Pronto, é aquela coisa. Isto é académico, caralho. É tuna. E é esta cena que a malta ainda não percebeu. Isto funciona entre nós. Sim. Agora, e para esta malta do mainstream, né? Se calhar não era mais fácil dizer assim: Sr. Pedro Marcos Lopes, não gosta de tunas? Não. Então, olha, está aqui um bilhete para o estudantino, logo, não se importa, vai-se sentar 3 horinhas, ok? A gente serve-lhe uma francinha, paga-lhe os fins, mas vai ouvir as tunas todas que nós temos para lhe mostrar até ao fim. Vos garanto que o gajo ia sair do estudantino de boca aberta. E nunca mais na vida ia dizer que ia testar tudo. Perguntei ao Daniel Cristo. Perguntei ao Daniel Cristo. Lá está, olha, indo por Ou de aqui, Cristo, é um ou... fator que é a comunicação. Lá está. Ora bem. Deem boas experiências às pessoas. Deem tuna gourmet e não tuna da tasca. Mas o João Pedro agora falou de uma coisa que, por exemplo, o Tiago Nogueira, dos 4:30, também já fez aqui uma emissão connosco. Falou precisamente desse ponto e é super essencial, que é a falta de comunicação, a falta de poder de marketing, de vender o produto nesse sentido. O nosso produto tem que ser vendável aos outros, porque os outros que gostam vão. Quem não gosta tem... Mas o ensino mesmado, que as tunas que o João Pedro falou muito bem aqui, já não foi o primeiro a falar, provoca exatamente essa reação ao contrário. Se as tunas estão fechadas em si mesmas, como é que vão vender o produto tuna genericamente? É o que eu acho. Eu acho que o fator comunicação é algo que só vai conseguir evoluir depois de nós evoluirmos outros aspectos. Mais, pergunto-te eu a ti, para ver se concordas ou não, é para um queijinho do trivial. A esmagadora maioria da comunicação que as tunas em Portugal têm é feita ou para as outras tunas ou para o exterior das tunas. Fiz-me entender? Sim, isso é clara a resposta, é para o próprio meio. Por isso é que daí eu dizer que o mundo das tunas está... Se queres limonada, usa os limões, porra, não é? Quer dizer, não. As tunas em Portugal comunicam para as outras tunas. E eu faço o meia-culpa, a própria estudantina. Há exceções, convém dizer. Não, mas a própria estudantina faz muita promoção mais para dentro do mundo tenderil e se calhar também para os alunos da nossa faculdade, do que para fora. Mas eu acho que isso também se deve ao facto, porque nós temos capacidade de fazer para mais, só que deve-se ao facto de se calhar não termos os meios, ou de ainda não termos encontrado o meio de fazer para fora do mundo académico e do mundo das tunas. Olha, aqui calhava bem a tal história da união entre 2 ou 3 grupos para conseguirem catapultar a nossa imagem para tudo. Não sei se viste no fenómeno do FRA, por exemplo, não sei se é do teu tempo já, se te lembras disso, de haver um festival de tunas na RTP, na televisão. Tu vias hoje... Eu já tenho os tunas há muito tempo. A minha irmã pertencia a uma tuna, o meu pai sempre foi amante das tunas, mesmo não tendo pertencido a nenhuma, porque o meu avô tinha uma tuna que fez com os próprios com os trabalhadores que trabalhavam para ele. Fez uma tuna que ensinava a tocar, então fez uma tuna local. Então eu já sigo isto. Eu sou daquelas pessoas que a minha mãe perguntava para que faculdade é aqui e eu dizia que não interessava, que queria ir para uma tuna. Isto é verdade. Na brincadeira dizia isto à minha mãe. Mas tu vias isso hoje a acontecer hoje em dia? Achas que há potencial? A ver, nós sabemos que há. Mas vês isso a acontecer mainstream, a ver um domingo à noite, em vez do reality show ou do Voice Portugal, ver um festival de tunas, um FRA
parte 2 em mainstream? Vias isso a acontecer? Neste momento não, mas nós temos ferramentas e tu vês isso não só para nós, mas como para outros setores da comunicação. Existem neste momento ferramentas muito boas para nós fazermos isso, para mostrarmos o produto bom e melhorarmos a comunicação, para depois, se isto for rentável, o mainstream voltar a pegar a nós. E não estou a falar só nas plataformas. Eu posso dizer, não estou a falar sobre as plataformas como o YouTube e outras plataformas de streaming. Estou a falar, tu tens canais mais pequenos, por exemplo, muitas vezes são a abertura de portas para outros programas que saltam desses canais mais pequenos para o mainstream. Mudam de nome, se calhar. Eu posso dizer aqui, e certamente o José Rosado irá corroborar esta. Nós já praticamente anunciamos, nós vamos passar, em princípio, para o próximo ano, vamos ter grandes novidades daquilo que é o Portugal Tunas e da noção e da lógica que é o produto Portugal Tunas. E onde, obviamente, também está incluído este programa. Portanto, e um dos projetos que está acoplado, digamos assim, a essa nave-mãe, né, para pormos as coisas de uma forma um bocadinho mais pictórica, é exatamente termos a possibilidade de, eventualmente, virmos a fazer um bocadinho mais à frente, quando as coisas estiverem um bocadinho mais normalizadas em termos de saúde pública e por aí fora, promovermos nós próprios qualquer coisa desse género. Portanto, as ferramentas existem, ok? O João Pedro disse muito bem, e elas existem. Obriga-nos a uma amplitude, né, um bocadinho maior de esforço. Esforço de trabalhar a nossa imagem, por exemplo. Há uma série de coisas que nós não temos, a capacidade de mobilidade. Ok, vamos organizar um FRA em streaming. Ok, boa ideia. E agora vamos pôr isto na prática. Estão a ver? Olha, uma das coisas que podia ajudar. Se não houver ninguém a subsidiar isto, o Portugal Tunas não vai andar pelo país inteiro a filmar a parte. Esqueçam, isso não vai acontecer. Uma das coisas que podia ajudar isso começa por um trabalho de casa de cada tuna, se calhar com o seu instituto ou com a sua faculdade, olhar a imagem, porque se a faculdade tiver orgulho na tuna que tem e souber olhar para a tuna que tem como um meio de promoção para trazer novos alunos, pode ser uma sinergia de forças, por exemplo, com cada faculdade. Já há institutos. O ISAL não, porque não é dedicado a isso, mas o Politécnico de Lisboa tem seguramente uma escola de comunicação social que seguramente já tem um canal de televisão. Exatamente, tem. É verdade, tem o canal de televisão. Que existe pelos politécnicos todos do país, tem o curso de comunicação e universidades, como a Católica tem, e onde eles já têm esses meios, têm estúdios para fazer. Olha, posso dizer que já tive uma ou duas conversas com próprias pessoas da Faculdade de Comunicação Social, de tentarmos fazer algo do género, mas por um motivo ou por outro. Acaba por não dar, porque nós voltamos sempre ao mesmo ramo da organização do Festival de Tunas. Mas há muita coisa para além disso. Mas olha, se formos falar a nível de televisão, tu tens sim, mas podemos falar de outra, até mesmo das redes sociais, João, desculpa interromper. Por exemplo, a nível de redes sociais, podemos fazer mais e cada tuna pode fazer internamente muito mais. Um dos exemplos falados aqui também há pouco tempo foi, por exemplo, tu já falaste dos CDs da Estudantina, e a nossa tuna também tem 2, 3 CDs lançados e não estão no Spotify. É uma coisa que, se calhar, simples de fazer, custa muito pouco dinheiro, divulgava muito mais o trabalho de cada tuna hoje em dia. E ninguém faz isso, ou praticamente poucas tunas hoje em dia em Portugal fazem isso, ou utilizar o canal de YouTube para ter, por exemplo, subscritores e poder... Há algumas tunas, e por exemplo falo da Estudantina, que já não gravam há muito tempo, ou seja, tudo aquilo que iam expor já não é algo que não é com que se identifiquem, porque nós sim. em Passacalhos ou entre nós continuamos a tocar aquelas coisas, mas já não é algo que se calhar nos identifique. Daí se calhar ainda não temos pensado em pôr os 2 CDs que temos no Spotify. Mas isso é um erro também, isso eu próprio assumo. Eu próprias vezes já me pus a pensar, pode existir já músicas atuais e se calhar pode haver muita gente que não gosta ou que não se
não se... Não, porque nós já entramos num ciclo. Mas aquilo faz parte da nossa história. Claro. Dizer, nós já entramos num ciclo, no historiar de 30 anos pós-boom, onde já há temas que já estão a cair mesmo no esquecimento. Atenção. Exatamente. Não é? Se por um lado temos tunas que tocam o mesmo repertório há 20 anos, por outro há tunas que, à custa de mudarem tanto o seu repertório, e muito bem, na procura de se auto-atualizarem, digamos assim, o upgrade é constante, o processo criativo é constante. Mas isso também tem um lado perverso, que é quem entra hoje nessa tuna, então e o hino? E com caraças, não é? E depois, como não está... Que aconteça com o hino, como é óbvio, mas há músicas que nós já tocámos em que já ninguém os conhece. Eu dei o hino por ser um exemplo quase óbvio, é só para essa razão. Sim. Pronto, para se perceber. Agora, há coisas que nós podemos fazer de uma maneira muito mais... Aliás, a malta, quando apanhou com a pandemia, levou buscar os vídeos todos. Usem, por favor, dessa diligência toda, Tunas de Portugal, é um apelo, ok, que eu lanço aqui. Usem tunas portuguesas dessa diligência e produzam videoclipes. Fácil. Peguem 2 ou 3 câmaras, ok? Um bom programa de vídeo, de mistura, de edição, que é gratuito, que encontras na internet, independentemente da plataforma ser da iOS ou outra qualquer, ou Android. Ou Windows, ou o que for. Há boas plataformas de edição. E gravem vídeos. Usem o som, metam o som por baixo e para a vossa... não é? Em Tomar, vão para a porta da Câmara Municipal e sacam um take, vão lá para cima para o castelo, sacam outro take. Sim. Sai um videoclipe, meu. E querem a melhor maneira de promover isto? Estou a promover um CD que é vosso, de um tema que é vosso, gravado num estúdio, onde o som é todo perceptível, com uma imagem feita como deve ser do princípio ao fim a rigor. Parece. O que eu queria dizer é, nós temos um canal a nível nacional que se chama RTP2, que muitas vezes, e já mostrou em estudos, tem 0 pessoas a ver. Ora bem, se nós nos conseguíssemos mexer, será que não conseguimos pôr um festival ou algo sobre tunas na RTP2? Eles já tinham, poderiam ter já alguma audiência nesse horário, porque a malta das tunas ia ver. A noção de cultura neste país vai muito consoante a moda, a vaga, o vagalhão, e se é da Nazaré se tem canhona. Portanto, nós estamos muito condicionados a meio dos elementos iluminados que este país ciclicamente vai tendo e depois não só se revezam, não é? Como até o conseguem efetivamente fazer, que é a parte mais engraçada. E depois chegam a estes pontos de poder, nomeadamente nas direções de informação e companhia limitada, não é? Ou decisão de grelha, ou de conteúdos, etc., onde obviamente, não é? Torna-se muito mais importante fazer um documentário sobre o fabrico, não sei, da gase para a banda gástrica do bacalhau dos mares de Bering, não é? E acham que aquilo tem a mesma coisa, não é? Okay? Ou a reprodução dos linces na Arábia Saudita, qualquer coisa do género, espetam-te com aquilo no Canal 2 e acham que aquilo é cultura. Ok? Pronto, porque foram formatados para acharem que aquilo é cultura. E depois aparecem os Pedros Marques Lopes desta vida, que estão traumatizados com o gajo do acordeão e do contrabaixo a mandar-lhes o fino ao chão, em plena baixa, em pleno chiado, que depois ainda vão para a televisão dizer façam tudo menos porem Matuna à frente. Se tu somares estes 2 mainstreams, compreenderás a dificuldade que é chegar a um Canal 2. Eu já nem vou falar de genéricos. Dos canais, atenção, não estou a falar de drogas. Sim, mas por exemplo, o Cristo também falou nisso, e é um dos exemplos do salto das tunas para a música, para profissional de música. Falou nisso, e o Tiago também, já agora voltando ao mesmo, e tu acabaste de falar nisso, podíamos também estar mais ligados ao old music, à música do mundo, como estão os chabandanhos, como tu próprio disseste. Nós a vender isso. Temos que vender isso, não como a parte dos copos e da bebedeira e da malta que é mas ser música do mundo. Vocês conhecem, por exemplo, a música portuguesa a gostar dela própria, esse projeto, que grava todo o país, tudo e mais alguma coisa, tudo que é tradicional. É a forma como levas o prato à mesa, Zé. Já falamos sobre isso.
90% das tunas em Portugal insistem em servir isto tipo tasca. E depois há uns 10% que querem ver se levam isto a uma vileza, e nesses 10 há um ou dois que querem levar isto para Gordon Ramsay e a doer mesmo. Pronto, é só. Sabes o que é o engraçado? É quando nós conseguimos trazer uma personalidade que não tenha nada a ver com tunas a um festival. Isto eu já vi acontecer à minha frente no festival, com um grande cantor português que fez a participação com uma determinada tuna, e quando viu a qualidade que nós tínhamos, que as tunas tinham, disse: como é que é possível vocês estarem aqui fechados a este auditório? Com a qualidade que vocês têm, com a musicalidade que vocês têm, devem ter aí grandes palcos. Cátia Guerreiro ficou de boca aberta ano passado. Isso é verdade? Claro. Precisamos desses embaixadores do nosso lado. Carlos Mendes, da Festa da Vida e por aí fora. Carlos Mendes. O homem chegou ao fim, estava de tal forma aparvalhado, só me dizia assim: ó doutor, eu nem quero dizer nada, eu estou maravilhado. Carlos Mendes. Sim. Não é o Carlos Mendes o sucateiro, não, é o Carlos Mendes o cantor, o compositor. Claro. Estamos a dar exemplos, e são exemplos concretos de pessoas que podiam ser nossos embaixadores. Temos que as saber trazer. Temos produto de qualidade, temos grupos de qualidade, temos música, temos alegria. Temos que saber vender o produto e ter essas pessoas embaixadoras do nosso lado. Infelizmente, até temos malta que era tunante, era tunos, foram tunos há muitos anos, e neste momento nem eles são embaixadores. Antes pelo contrário. São os primeiros a contar piadolas. Pois, pronto, mas isso, enfim, não é? Isso é como dizer, o prato do dia, não é? É arroz. Pronto, sim, também não ligo, mas... Pronto, é o que é, e temos que lidar com isso. Há disso em todo lado, porque é que não haveria de haver também nas tunas, não é? Portanto, nós aí também não somos diferentes dos outros, felizmente. Claro. Depois há o fenómeno não é? O Carlos Mendes, a Cátia Guerreiro, não sei. E depois há um bocadinho aquela tendência, atenção que eu não estou a falar destes dois casos em concreto. Eu dei estes dois exemplos, podia dar mais 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7. Quando se encontram pessoas deste gabarito cultural e musical em concreto, que até nos apoiam e sublinham por baixo, não é? Epá, de facto, a malta das tunas, não é só aquilo que se diz. É muito mais do que isso. Imediatamente a seguir, há uns quantos que tentam raptar essas pessoas para o seu próprio seio, para o seu ensimismado, e não partilham essas pessoas com o resto do fenómeno. Estão-me a fazer entender? Ou seja, deveriam usar essa pessoa, no bom sentido, para toda a gente, não é, cavalgar o grau de importância que essa pessoa tem. Não. Resgata, não, porque não é? A Maria do Carmo é a nossa bandeira. É a nossa embaixatriz. É a nossa... Estás a falar, por exemplo, do caso da Amália? Eu não estou a falar em concreto porque primeiro não detenho informação ao ponto de eu dizer que, mas que é uma coisa muito portuguesa. É. E que é uma coisa mas a Amália é uma figura incontornável, não é? Que poderia claro que sim, ter sido usada mais e melhor. Mas, pois, se calhar a favor de um todo e não só a favor de uma ou duas ou três, ok? E agora replicando, para não ferir suscetibilidades, pois não. Do Carmo, ok? Uma Simão de Oliveira, que também já cantou com tunas, Luís Represas, também já cantou com Paulo de Carvalho, já vi no festival. O Carlos Mendes, a Cátia Guerreiro, há uma data deles, que se calhar não foram, entre aspas, note-se que aproveitados no sentido de, mais uma vez, beneficiar o todo e não apenas a parte. A conversa do embaixador, ser embaixadores do todo. Não apenas beneficiar a árvore, mas ver a floresta toda, não é? Ou pelo menos a mais representativa, de um determinado patamar de qualidade, imagem, etc. E muitas vezes não foi usado. Roberto Leal, etc. Não é? Estão a ver, portanto, para não particularizar, não é? Portanto, o Zé mandou a malha da Amália, porque se calhar era quase óbvio falar na Amália, pronto. Mas estão a ver, um Júlio Itro, eu não percebo, eu tenho a certeza absoluta que se mostrarem um dia ao Júlio Itro o que é um festival de tunas a sério, de princípio, convidem-no, pá. O homem não se vai calar, mas aproveitem e convidem também a Filomena Cautela, porque eu não tenho muitas dúvidas que ela também vai explicar. Estão a ver como é que o novo e o mais... Olha, nós já fizemos uma serenata à Filomena Cautela quando ela estava num canal mais pequeno, se calhar poderia ser uma... Pronto, mas estão a ver, agora aquela coisa, não, a nossa madrinha é nossa madrinha, a Maria do Carmo, fadista de Alfama,
ali a categoria é nossa, Madrid. Essa coisa muito, não é? Estão a ver, não é? Muito Zé da Conquilha, não é? É meu, aquela muito bairrista, provoca também o tal ensimismado que é contraproducente para a imagem geral. E com isto já estamos em hora e meia de emissão e temos que nos ir deitar. Estamos na hora. Porque estes senhores são porreiros. É isso, a conversa está engraçada. Rapidamente, a última pergunta, que é aquela pergunta. É a pergunta óbvia, João Pedro. Em tunamista tu destacas do panorama, muito rapidamente, sem ser as tunas a que tu pretendes. Ok, tuna, como é que vamos começar? Assim, tuna feminina, isto é, começando pelas mulheres, porque primeiro é sempre as mulheres, não é? Tuna feminina, sim, estás-me a pôr numa questão muito complicada, visto que a minha namorada pertence a uma e a minha irmã pertence a outra, percebes? Então, eu não quero causar problemas familiares, portanto, dizeres uma terceira tuna feminina. Digamos, vamos lá ver, tunas femininas. É inquestionável que também tem havido um bom trabalho nas tunas femininas e há tunas femininas a apresentar bons espetáculos e bons repertórios. Se não posso-me falar de uma, vou-te falar de duas, que é para elas ficarem as duas contentes, não é? Estou falando mesmo a nível pessoal. Destaco a tuna que pertence à minha irmã em Espíritos Tuna, da Tuna de Egas Muniz, porque acho que tem um espetáculo muito bom e foi evoluído ao longo dos tempos, evoluindo e renascido, e tenho gostado muito do trabalho. Acompanhei-as também em diferentes fases da minha vida e diferentes fases da tuna delas, desde eu ter 10 anos, quando a minha irmã entrou, até... É quase um nasci, sonhei, cresci a meio. Exatamente. Portanto, tinha, até pela ligação que também tenho ao ensaiador delas, senão depois o Marco também podia me dar assim um puxão de orelha. Okay. Não, em Espíritos Tuna. E se calhar e falando mesmo dentro do Politécnico de Lisboa, a tuna da minha namorada, esta é a tuna feminina, que também evoluiu também ao longo dos tempos e ultimamente não tem nada a ver se calhar com a tuna do início ou do meio. E tenho que falar de outra, peço desculpa, em vez de uma já estou a dizer três, que é a minha tuna afilhada, portanto também se não falo delas também é logo uma questão, uma ciumeira, que é a tuna académica de medicina dentária de Lisboa, a Tadel, que também, todas estas três têm evoluindo, se calhar uma tem mais expressão que outras, mas acho que fizeste uma história de divisão de Berlim, não é? Portanto, checkpoints alguns do meio. Parece muito. Da maneira que me desviei, estás a ver? Da maneira assim desviei-me a tudo. Masculina e tuna mista. Tuna mista. Eu sou completamente sincero. Tunas mistas sei que têm bons trabalhos, mas não é um setor que tenha prestado muita atenção. Mais uma vez, ressalvo que sei que e já ouvi excelentes trabalhos de tunas mistas. Não te sei dizer uma em específico, mas também dentro do Politécnico de Lisboa é as Tunis, uma tuna económicas de Lisboa. Estou falando mais de Lisboa porque é o que é a realidade que eu conheço mais. Infelizmente não é por querer ou por desprestígio, digamos assim, mas é uma realidade que não conheço tanto. Então, se calhar, do que conheço, destacava estas duas tunas. Tuna masculina, entramos aqui num patamar em que acompanho muito difícil. Lá está, como acompanho este mundo há muito tempo, numa das primeiras atuações da TUL fiz um post sobre isso mesmo. Para mim, uma das coisas que mais me emocionou em pertencer à TUL foi ver pessoas que eu vi quando era pequenino ter o prazer de estar em palco com elas e aprender com elas novas coisas e ver a postura delas agora com outras idades. É algo que
que me emociona muito e que me dá muito orgulho. Mas destacando uma tuna, vamos lá ver, a nível do norte do país, eu não consigo dizer só uma, a nível do norte do país destacava um Orfeão do Porto, uma tuna universitária do Porto, que para mim é uma referência há longos anos, porque lá está, como o meu pai também já acompanhou o percurso, tenho CDs, o meu pai tem lá CDs, eu cresci a ouvir muitas músicas da tuna universitária do Porto e da estudantina universitária de Lisboa também, falando mais a sul. São aquelas tunas que possivelmente tiveram mais e que chegam a mais pessoas, digamos assim, sabendo que há muita qualidade e que podia escolher outras tunas, como a tuna Templária de Tomar, como a tuna de Luzia do Porto, já que não posso escolher as minhas, não é? Já que não posso escolher as minhas, mas que existem muitas tunas, como a tuna do Técnico, a Twist, existem muitas tunas que gosto de ouvir e de beber às referências que eles têm. A tuna mista do Baixo Ribatejo, extensão Castelo de Almoral, que foi fundada e extinta na meia hora a seguir de um templário. Estávamos lindos, estávamos. Então, essa tuna extinguimos uma meia hora depois, já não lembro quem é que fazia parte dela. Sei que era mista, mas acho que nunca foi. Para mim é muito complicado em todos estes setores estar a escolher uma tuna, porque existem muitas. Nós temos muita qualidade neste meio. É difícil estar a escolher uma e tirando da conversa tudo aquilo que nós fomos falando nesta hora e meia, quase 2 horas, digamos assim, de conversa, era impossível estar a escolher uma tuna em cada. A parte da comunicação não temos que identificar uma. Nós somos. A pergunta é difícil, principalmente depois do contexto de toda esta hora e meia de conversa. Exatamente, sim. muito bom. Nós somos muito bons, nós temos muita qualidade musical, se calhar. Claro. Como aquela tuna não é tão boa a nível instrumental, mas a nível local é excelente, ou outra a nível de pandeiretas e a nível de. Porque também fazem parte do espetáculo, a nível de estandarte. Portanto, não consigo. Destaquei estas, umas por afinidade e outras por razões históricas, digamos assim. Só nomear a famosa tuna de medicina de Mursa, da Terra da Porca. Que é esquecida. Eu não percebo porquê, porque o vinho é ótimo também. Posso, dizendo só assim, como é que se costuma dizer quando não consegues atribuir um prémio, uma nota? Execo. Ao faltar a palavra. Execo. 3 tunas que não me estava a lembrar, mas peço desculpa. 3 tunas que conheci, que não são portuguesas, que conheci neste meu percurso e que todas elas rápido, temos que fechar me ensinaram várias coisas. Tuna de medicina de Murcia. Lá está. E as 2 de Porto Rico, Tuna América, as 2, são mais, mas as 2 que eu conheci, Tuna América e Tuna Segrelos. Para mim, estas tunas também ensinaram-me imenso nos poucos dias que se calhar tive com elas e com as pessoas que eu integro. Zé Rosado, alguma pergunta? Final? É muito rapidamente. Eu pedia-te uma história engraçada, como ficou prometido, e projetos para o futuro da estudantina do ISEL, que está planeado pós-Covid, aí muito rapidamente. É assim, eu tenho histórias engraçadas, há sempre aquelas melhores que não se podem contar, não é? Isso já é algo. Isto é o tradicional aqui no programa. Uma que estava para dizer e que não disse, mas se calhar vou dizer que tem a ver com o Luís. Portanto, o Luís, para quem conhece, tem sempre aquelas saídas muito engraçadas e às vezes não politicamente corretas, mas que são muito engraçadas. Então fomos tocar um casamento. Isto foram 2 ou 3 saídas dele que foram muito engraçadas para nós. Então estávamos no casamento, acabámos de tocar para os noivos e o Luís sai-se com então até para o ano no divórcio. Pronto, essa começou logo aí. Foi qualquer coisa como... Queria agradecer a presença do João Pedro Martins, aqui da Estudantina Académica do ISEL. Acho que foi bastante interessante a nossa conversa. Foi longa, mas bastante interessante para todos os que possam assistir a esta emissão.
demos algumas pistas, acho que muito importantes, de todo o trabalho que pode e deve ser feito para melhorar a imagem das Tunas. Diz, Ricardo. Sim, faltavam os projetos para o futuro nas despedidas do João, se calhar. Um minuto. Sim, depois dizes no minuto. Não ouvi muito bem. Projetos pós-Covid. Faltavam os projetos que vocês tinham para o futuro. Sim. Isso foi algo que nós não falámos, mas que também estava com uma conversa muito longa. Exatamente. Vamos ver o que é que vem aí a seguir ao Covid. Estar um ano inteiro mais de um ano sem ensaiar, sem qualquer festival, quando nos voltarmos a reencontrar, por mais estratégias que nós arranjamos, vai ser sempre muito diferente, porque aquele ano este ano que passou, os caloiros a nível pessoal evoluíram, ou seja, já não são aqueles caloiros que se calhar tínhamos desde o último festival. Houve se calhar um despegar de algumas pessoas. É um baralhar e um voltar a dar, mas isso é geral. Vai ser interessante ver como é que vamos reagir, e isto também vejo esta situação como uma oportunidade para as tunas evoluírem. Muito bem. Mesmo quem gosta de cá estar ou não. Projetos para o futuro, eu tenho um sonho que já vem atrás de voltarmos a gravar um CD, porque nós temos muito de música que fizemos ao longo destes anos. O problema é o difícil de que perdemos muita informação, de voltar a reencontrar essa informação, porque temos muitas músicas de muito boa qualidade que podíamos gravar e coletar num CD. O Estudantino continuar a organizar ano após ano, com esta pausa que tivemos, não é? Porque tínhamos este projeto ambicioso de fazer o Estudantino 2 vezes no mesmo ano letivo, e íamos conseguir, só que meteu-se o Covid e deixou por trás. Agora vamos ver quando é que vamos conseguir fazer e evoluir. E acho que a questão é conseguir evoluir a Estudantina do mesmo modo que gostava que as outras tunas todas evoluíssem. Pronto, sendo assim, está feitas as despedidas. Queria agradecer mais uma vez a presença de João Pedro Martins, desta conversa bastante interessante sobre como melhorar a nossa imagem. Falámos da Estudantina do ISEL e falámos da sua história também e do seu futuro também, e algumas histórias engraçadas. Queria agradecer a presença dele e, da minha parte, até para a semana. João Pedro, despedidas. Queria agradecer desde já a vocês e ao Portugal Tunas pelo convite. Tem sido e queria agradecer porque este programa tem sido algo também muito interessante, e que se calhar as gerações mais novas, se conseguissem visualizar, interessar-se um pouco por estas conversas que vocês têm tido, também conseguimos aprender muito mais e lá está, voltando a pegar e conseguir evoluir e aprender com a malta mais velha e com os ensinamentos que têm passado por aqui neste programa. Um grande abraço a todos os elementos da Estudantina, a todos os elementos da TUL. Ambas as tunas são uma família para mim, e um abraço a todos. Eu acho que estão a desesperar por festivais, como eu estou aqui quase com urticária, está-me a faltar aquele miminho de estar em palco. De estar em palco é algo que faz-me muita falta, ver o público a aplaudir ou aquele silêncio às vezes constrangedor. Pronto, faz falta ter essa adrenalina. Estivemos nesta emissão número 12 da temporada 2 à conversa com o João Pedro Martins, da Estudantina Académica do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Foi uma emissão, mais uma excelente emissão de conteúdo muito positivista que nós trouxemos à antena da PTV, e para mim pessoalmente não posso deixar de passar a oportunidade. Quero fazer aqui publicamente um agradecimento à Estudantina Académica do ISEL pela coragem, a simpatia e, acima de tudo, a fidelidade que teve para com a minha pessoa em determinada altura da minha vida tunaril. São coisas que não se esquecem e que eu hoje quero agradecer publicamente a eles. Muito obrigado, Estudantina do ISEL, por tudo que nos legaram a todos nós, e não só a mim, obviamente. Foi a emissão número 12 do Tunises. Vamos acabar esta emissão, como não poderia deixar de ser, com a Estudantina Académica do ISEL, no Alma Tuna do ano passado, e o tema O Sonho. Até para a semana, nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá!
contar um sonho que sonhou, não conta tudo que encontrou. Contar um sonho é proibido. Eu sonhei um sonho com amor, uma janela, uma fonte de água, o meu amigo. E não havia mais nada, só nós, a luz e mais nada. Ali morou o amor que trago em segredo, num sonho que não vou contar, e cada dia é mais servido. Amor, eu tenho um amor bem escondido, num sonho que não sei contar, e guardarei sempre comigo. E não havia mais nada, só nós, a luz e mais nada. Ali morou o amor que trago em segredo, num sonho que não vou contar, e cada dia mais sentido. Amor, eu tenho um amor bem escondido, num sonho